E aí pessoal, estamos mais uma vez para outro vídeo, tá bom? Dessa vez eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante e muito polêmico. Eu tenho ouvido várias pessoas falando sobre o dilúvio, né? Querendo desdizer, querendo falar que o dilúvio é um mito. Então hoje eu vou responder 5 perguntas para vocês sobre o dilúvio, tá? Vou procurar ser bem sucinto para tirar sua dúvida e a gente vai responder para vocês pelo menos 5 perguntas a respeito do dilúvio. Pessoal, então vamos lá. Primeira pergunta: o dilúvio realmente aconteceu? Quando aconteceu? Por que aconteceu o dilúvio? 3. Quanto tempo levou a arca para ser construída? 4. Quantos animais cabriam dentro da arca? E 5. Quantas pessoas morreram no evento do dilúvio? Já já a gente conversa e responde para você. Vamos responder a primeira pergunta. O dilúvio realmente aconteceu? Sim. Aconteceu. Aconteceu por volta do ano 2516, tá? E ele aconteceu depois da queda do homem, uma faixa de 1660 anos, 1650 anos, tá? O dilúvio realmente aconteceu, não é uma história relatada só na Bíblia. Várias culturas de várias nações do mundo antigas também relatam que houve um dilúvio universal. Esse dilúvio atingiu toda a terra, até o cume mais alto da montanha foi atingido por esse dilúvio. E esse dilúvio teve a seguinte proporção, pessoal: a terra era um imenso continente com uma plataforma só. Tá? O que aconteceu com o dilúvio? O dilúvio ele fez com que as águas que estavam debaixo da terra brotassem através da fissão das placas tectônicas, rachaduras que fizeram com que o nosso planeta fosse o que é hoje. Então aquelas águas saíram debaixo da terra, as águas vieram de cima e tomaram conta de toda a face da terra. Foi um dilúvio universal, sim, atingiu toda a humanidade e matou muita gente, como a gente vai responder daqui a pouco, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta: por que aconteceu o dilúvio? O dilúvio aconteceu, pessoal, por causa da violência extrema que tomou conta da humanidade. Depois que Caim matou Abel, a violência tomou proporções inimagináveis, a ponto das pessoas se matarem assim por besteira, por banalidade. Como diz Lameque para suas 2 mulheres. Aliás, Lameque foi o primeiro polígamo relatado na história humana. Teve 2 mulheres. E ele disse o seguinte: eu matei um homem por me pisar e matei um homem por me ferir. Se Caim vai ser vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Então, para você ver como as coisas estavam na terra. Uma violência generalizada, uma desobediência desagrada a Deus. Deus olhou de cima a baixo e resolveu: vou destruir. Achou Noé e sua família, tá? Uma parte ínfima da população que existia na terra, e vieram as águas do dilúvio e destruíram tudo e acabou com tudo. Só sobrou Noé, seus 3 filhos, suas noras e sua esposa. Terceira pergunta: quanto tempo demorou a arca para ser construída? Olha, eu assisti um vídeo, inclusive com milhões de visualizações, que os 2 apresentadores falam que a arca demorou 120 anos para ser construída. Pessoal, não foi. A Bíblia fala o seguinte: eu não contenderei mais com o homem, porque seus intentos são maus continuamente, porém seus dias serão 120 anos. A Bíblia não está relatando que a arca foi construída em 120 anos. A Bíblia está relatando que o tempo que o homem viveria na face da terra seriam 120 anos. Ou seja, a arca deve ter demorado, pessoal, de 2 a 5 anos para ser construída. O que acaba deixando até pior a situação das pessoas daquela época. Porque se a arca demorou de 4 a 5 anos, ela passou muitos anos ali sendo visualizada para as pessoas, para dar chance delas entrarem e escaparem das águas do dilúvio. E elas não escaparam e pereceram nas águas do dilúvio. Portanto, a arca não demorou 120 anos para ser construída. A arca deve ter demorado de 2 a 5 anos para ser construída. Tá bom?
Outra pergunta, pessoal. A arca cabia realmente os animais que existiam naquela época? Pessoal, quem fez a planta da arca e deu para Noé foi Deus. Tá? O pessoal fica falando um monte de besteira, tá bom? E nós acreditamos piamente em Deus, tá? Nós acreditamos piamente em Deus. Se a Bíblia estivesse falando que a arca era uma caixa de fósforo e Deus diminuiu o tamanho de tudo para caber lá dentro, a gente ia acreditar. Porque Deus é soberano. Ele faz o que quiser, na hora que quer e como Ele quer. A arca cabia realmente o número de animais que ali existiam e mais a família de Noé. 144 metros de tamanho de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Aproximadamente 56% dava para todos os animais, tá? Porque você tem que colocar uma coisa, os animais grandes, tem em grande quantidade? Tem, mas tem animais médios e pequenos, que podem ser acomodados em ambientes menores, tá? Outra coisa, em questão de consumo de alimento, eles estavam parados, eles não se movimentavam, né? Então Deus fez toda a arquitetura para caber esses animais. E na questão das aves, né? As aves podem ter sido carregadas elas vivas, tudo mais, ou em forma de ovos para serem chocadas quando a arca chegou ao seu destino. Então, quer dizer, é possível sim, e foi o que aconteceu, tá? Piamente eu creio nisso, que a arca cabia com sobra tudo que estava ali dentro. Parte da arca foi com água para o consumo dos homens e animais, parte da arca foi pasto, porque não sei se você lembra, você não tem relatos de animais atacando os homens naquela época. Então os animais, pelo relato bíblico, eles comiam pasto. Depois do dilúvio é que eles passaram a comer carne e a predar, tá bom? Então, pessoal, a arca realmente cabia o número de animais que a Bíblia diz que cabia. Vamos lá, pessoal. Quantas pessoas morreram por ocasião do dilúvio? Essa é uma coisa chocante, tá? Segundo o Dr. Henry M. Morris, esse número, no mínimo, com certeza, 235 milhões. Mas esse número pode ter chegado, pessoal, a 3 bilhões de pessoas. Eu vou explicar por quê. A arca demorou mais de 1.600 anos, tá? Aliás, o dilúvio demorou mais de 1.600 anos para acontecer. Os homens eram profundamente fecundos. Deus mandou, multipliquem e enchem a terra. As mulheres eram férteis, tá? As mulheres chegavam na sua fase fértil e começavam a ter filho, um atrás do outro. Os filhos cresciam, iam se casando, iam tendo mais filhos e habitando toda a terra. Então, esse número chegou a números alarmantes. E outra coisa que eu tenho que pensar, a terra era um paraíso, porque existia uma camada de água por cima da terra, tá? E existia essa camada de água por cima da terra, impedia que os raios solares atingissem a face humana. As doenças praticamente inexistiam, né? Então as pessoas viviam muitos anos, viviam 600, 700, 800, 1000 anos. E nesse período, de 100 anos a 900 anos, o homem tinha a possibilidade de se multiplicar. Então, pessoal, esse número realmente foi exorbitante. Muita gente morreu no dilúvio. E para você ter uma ideia, o pecado contaminou aquela geração inteira. E Noé e a sua família, eles foram resgatados. Isso nos traz uma lição. E quando nós somos fiéis a Deus, quando nós buscamos a Deus de inteireza de coração, Deus nos livra dos males que hão de vir para o mundo. Tá? Nos livra dos males em relação à saúde, dos males em relação a livramentos visíveis e ocultos. E quando nós morremos, porque esse dia vai chegar para todas as pessoas, o que Ele nos faz? Ele nos livra do inferno através do sangue de Cristo. Então, esse é o vídeo que ficou para vocês do dilúvio. Se inscreva, ative o sininho de notificações, nos ajude com o nosso canal, estamos começando, tá? Mas nós queremos atingir milhões e milhões de pessoas no Brasil para trazer a verdade, não só bíblica, mas como curiosidades de âmbitos mundiais, né? Porque as pessoas têm curiosidade, que às vezes eu tenho também, vou pesquisar e trago para você. Um abraço, Johnny Lee aí com vocês, tá? Dê aquele like saudoso para nós e a gente agradece. Até a próxima, fique com Deus.